Bom dia, Igreja amada de Cristo Jesus. Neste trimestre estamos estudando a doutrina de Deus. E hoje a lição de número 8 é Deus é perdoador. E o texto básico desta semana nós temos lido na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulos de 3 a 7. Então, nós vamos aprender através da palavra de Deus o que ele tem a nos dizer e também o apóstolo Paulo sobre o perdão. Todos os homens na condição de pecadores. No capítulo 3, versículo 9 de Romanos diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Nos capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo demonstrou que todo mundo, seja gentio ou judeu, é escravo do pecado. Disso e ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa que induz ao pecado e ao mal. Disso resulta que todos são culpados e estão sob a condenação divina. A solução de Deus é oferecer perdão, ajuda, graça, justiça e salvação a todos mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vejamos nos versículos 21 a 26 deste mesmo capítulo de Romanos, ou seja, o capítulo 3. Vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, vamos ver agora as consequências do pecado no homem. Ainda lá em Romanos, vamos continuar no capítulo 3, nos versículos 10 e 18, diz o seguinte: novamente, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés mais velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esses versículos expressam o exato conceito da natureza humana. Todas as pessoas no seu estado natural são pecadores. A totalidade do seu ser é afetada negativamente pelo pecado, sendo também propensas a conformar-se com o mundo.
Abra suas Bíblias na carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos de 15 a 16. Carta do apóstolo João, capítulo 2, 15 a 16, a sua primeira carta, diz a palavra: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém por isso. Os homens amam mais as trevas do que a luz. Suas ações são dignas de promover inveja ao inferno. A iniquidade se multiplica de forma relevante. Vamos voltar ali ao versículo 18 do capítulo 3 de Romanos. Abram aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, no versículo 18. Já lemos essa passagem, mas é uma ênfase para sabermos que diz o seguinte: não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a humanidade continua em estado deplorável, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se tivesse temor de Deus, teria buscado a reconciliação e a paz com Deus, o que não está acontecendo. Pelo temor do Senhor, homens, ou seja, os homens se desviam do mal. Vamos lá em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus, por causa da sua excelsa glória, santidade, majestade e poder. Vamos lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo, falando através de um dos seus livros, Filipenses 2, 12. Temor e tremor. Temor a Deus é um sentimento de respeito, reverência, praticada pela doutrina cristã. E tremer é sofrer agitação física involuntária, sentir medo. Então há uma diferença. Todo filho de Deus deve possuir um santo temor que o faça tremer diante da palavra de Deus. Ao profeta Isaías, no capítulo 26, ele diz o seguinte: livro do profeta Isaías 66, 2. Leiamos. Porque a minha mão fez rodar essas coisas, e rodas vieram, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. E que treme da minha palavra. E o leve
a desviar do mal. Outra vez lá em Provérbios, agora o capítulo 3, versículo 7 de Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não é um temor destrutivo, mas um temor que controla, que redime, que aproxima o crente de Deus, de suas bênçãos, da pureza moral, da vida e da salvação. Na revista, o autor ele cita, abre aspas, o pecado mata os sonhos, a vida, a família, os negócios e a comunhão com Deus, sendo o afastamento desta comunhão o pior efeito dele no homem. O salário natural do pecado é a morte. Apenas o Deus misericordioso para nos livrar da morte física, que é a biológica, a morte espiritual, separação de Deus, e a eterna no lago de fogo. Não existe quem conheça mais sobre nossos pecados e imperfeições do que Deus. E não há ninguém no mundo que nos queira com tanto amor como Ele mesmo. Isso é graça. Lá no capítulo 4 das cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, nós vemos aí que é bem-aventurado as pessoas que têm as suas iniquidades perdoadas e cujos pecados são cobertos. E também esta citação, ou seja, esse trecho que nós lemos, está lá no Salmo 32, de 1 a 2, que os irmãos podem comparar. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que receberam de Deus o perdão dos seus pecados. E por isso as suas transgressões não têm, ou seja, não pesa mais sobre seus corações e mentes, e sua consciência não as perturba, mas dádiva da misericórdia de Deus, através da morte de Cristo na cruz. Amém. O Deus perdoador nos capacita nas tribulações. Vamos ao capítulo 5, nos versículos de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós vemos que a justificação pela fé produz vários resultados no crente: a paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus e o regozijo em Deus. Então, são a palavra que o autor da revista, ele fala sobre a justificação da fé. Olhando aqui na revista, a gente vê que
o Deus perdoador nos capacita nas tribulações, como estamos vendo. Então, nós temos nela, como vimos, elas produzem esperança. Não desistir mesmo que tenha motivos. Perseverança é não desistir quando estiver desanimado. E também elas produzem aprovação e experiência. As tribulações nos proporcionam amadurecimento, crescimento, sempre saímos mais fortes e melhores delas. Além disso, após a tribulação, vem o alívio. Nós vivemos nos dias atuais, muitos irmãos, amigos, talvez até parentes, vivemos num mundo muito atribulado. Mas atribulado o coração, somente em Cristo nós conseguiremos ser mais do que vencedores. Conseguiremos acalmar o nosso coração, a nossa mente, o nosso âmago. E mais ainda, nós temos a esperança, como diz aqui, que nos produz maturidade, nos produz um crescimento e aí sairemos mais fortes. Elas produzem esperança. Quanto mais vivemos neste mundo, mais temos a certeza de que aqui não é o nosso lugar, pois as tribulações forjam em nós a vontade de irmos para casa. Esta esperança não nos frustra, pois é Deus agindo em e por nós. Ele mesmo derramou seu amor em nossos corações. Pela transgressão de um único homem, o primeiro Adão, sobreveio terríveis consequências sobre a humanidade. O mal se instaurou no mundo, trazendo a morte física, espiritual e eterna. Esta morte decorrente do pecado veio a todos os homens, sem exceção, e reina sobre sua vida. Paulo apresenta para nós o evangelho da graça que está revelado em Cristo Jesus. Ele é o segundo Adão. Somos pecadores sentenciados à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que pelo único ato de justiça de Cristo, ou seja, o segundo Adão, trouxe-nos vida e perdão. Amém. Mas continuando nesse estudo, a doutrina, Deus é perdoador. Deus é perdoador. No capítulo 5, novamente no versículo 3, que nós vamos ler, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Paulo, ele alista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo. A palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir, e isso inclui coisas como, vejamos, necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos ou solidão. Em meio a estas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a face do Senhor e produz em nós um espírito e caráter perseverante que vence as provações e as aflições da vida. A graça de Deus nos capacita a olhar dos nossos problemas, além dos nossos problemas presentes. Enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo.
a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja presente diariamente, constantemente, aonde quer que estejamos. Uma das coisas mais importantes para a vida de uma pessoa que quer ser feliz é o perdão. O perdão proporciona a paz no coração e dá um real sentido à existência. Muitos sofrem de depressão e de outros problemas emocionais por não perdoarem ou por não sentirem perdoados. Vamos lá, em Mateus capítulo 6, versículos de 12 a 15. Mateus capítulo 6, de 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque distinguem o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ao perdoar, somos beneficiados pelo menos em 4 coisas. Espiritualmente, o nosso relacionamento com Deus será bem melhor. Então, o sentido vertical. Segundo, mentalmente, evitaremos sofrer na depressão ou infarto com o tempo. Teremos paz mental. Terceiro, fisicamente. Paz mental nos proporciona saúde, vigor e ânimo. E socialmente, iremos relacionar melhor com os outros, ou seja, sentido horizontal. Uma afirmativa: Deus quer que perdoemos. Se Ele nos ordena a perdoar, é porque nos concede poder para isso, não é mesmo? O que diz lá em Filipenses 2,13? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E sabe que tal atitude será melhor para a nossa felicidade? Lembre-se que maravilhoso é a sensação de ser perdoado por Deus. Não esqueça que a mesma sensação seu ofensor pode sentir caso perdoe. Siga o conselho de Jesus. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 22. Leiamos junto? Podemos fazer isso? 18, 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha a mensagem,
a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo maior para as nossas vidas. Dê esse passo em obediência e Deus fará o milagre. Esse milagre na cruz do Calvário, Jesus proporcionou para nós. A possibilidade de desfrutarmos da paz mental a recebermos perdão. Ó, que bênção! Quando a gente pode perdoar as pessoas, não é? Seja a começar dentro da própria família, no nosso ambiente de trabalho, nas universidades, na escola, na igreja. Quando nós olhamos para o exemplo maior, Jesus Cristo, Ele que é o mestre por excelência, o mestre dos mestres, que nos deixou preciosas bênçãos e orientação para o nosso viver aqui na terra, e é por demais atual, coloquemos em prática. E quem vai ganhar somos nós mesmos. E cresceremos espiritualmente. Vamos nos amadurecer muito mais quando colocamos em prática todo o ensinamento de Jesus Cristo. A gente tem que retornar sempre falando sobre a pandemia. Nós tivemos oportunidades preciosas de buscarmos mais ao nosso Deus. Tantas coisas acontecendo na nossa família, na nossa igreja, aonde quer que estejamos. Nós temos visto situações em que as duas coisas que o crente sempre coloca na sua vida, orar e ler a palavra. Mas ler a palavra meditando o conteúdo, deixando o Espírito Santo falar aos nossos corações. Porque a Bíblia, de ponta a ponta, ela nos ensina, nos orienta, nos coloca sempre soluções para os nossos problemas, soluções para ajudar pessoas. E como a gente tem visto as pessoas procurando nessa hora, pedindo orações, pedindo uma palavra amiga. Quando eu falo a palavra amizade, a palavra amigo, me lembro de Jesus lá no capítulo 15 de João. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele manda ler a palavra, examinando a escritura que fala dele, orar e orar sem cessar. Aliás, teremos na próxima sexta-feira mais uma jornada de oração, começando às 7 horas, onde os irmãos que são escalados, ou sozinho, ou com algum parente, ou com algum vizinho, oram, agradecem a Deus, suplicam, intercedem. E à noite, quando a gente chega também através da mídia, a gente vê tantos pedidos de orações por motivos dos mais variados. É o momento durante aquele dia, de buscarmos a Deus através da oração. Vigiai e orai. Hoje mesmo nós temos que diariamente vigiar e orar. Orar pela nossa família. Muitos de nós não temos, pelo menos algum parente que ainda não aceitou a Jesus, ou já tiveram no aprisco que hoje estão lá fora. Oremos sem cessar, pedindo o retorno a Deus dessas vidas preciosas para Ele e para nós também, porque é um familiar, para que retornem para somar e multiplicar no trabalho do Senhor aqui na terra. Orar pelas situações que estamos vivendo nos dias atuais, não só em nosso país, mas no mundo, cumprindo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou através de Mateus 24, tantas situações que
está cumprindo palavra por palavra cada situação. Devemos, sim, firmar cada dia mais os nossos passos no Senhor, como servos que somos, e dizer para Ele, como o profeta Neemias falou: eis que somos servos, servos do Senhor, servo para servi-lo a todo instante, aonde quer que estejamos. Mas voltando aqui, o autor da lição, ele vai chegando ao final e diz que o Deus misericordioso em ação ante a insuficiência da lei. Paulo não ignora sua natureza pecaminosa, antes a reconhece como uma vilã da sua nova vida cristã. E ele cita lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Então, nós temos visto que, neste momento, o Deus perdoador quer perdoar você, a mim, a todos que estão ouvindo a palavra dele neste momento. Ele está sempre disposto e sempre à nossa disposição, 24 horas, para que nós acheguemos a Ele, pedindo perdão pelas nossas falhas. Às vezes até pedindo perdão por algum pecado que cometemos. E Ele está sempre pronto, na sua infinita misericórdia, a nos perdoar. Então, meus queridos, cada dia mais nós temos tido a oportunidade, mesmo devido às circunstâncias que vive este mundo, de nós podermos ler, meditar e colocar em prática aquilo que Deus, através dos seus servos, colocou na palavra. Sempre lembramos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, nesses capítulos 3 até o capítulo 7, que foi a lição diária desta semana, nós aprendemos os ensinamentos para que nós possamos colocar em prática e viver diariamente. Quando as pessoas olharem para nós, veja Jesus Cristo em nossas vidas, qualquer que seja a situação, porque o nosso Deus está sempre pronto a nos orientar. E o Paulo dá um destaque muito grande sobre a graça. E a graça é um dos conceitos fundamentais do Novo Testamento. Ela é o meio pela qual Deus nos justifica. Nós vimos lá no capítulo 3. O termo graça indica um favor imerecido, uma dádiva gratuita de Deus dada aos seres humanos, os quais em nada a influenciam a não ser recebendo. A relação entre salvação e fé confirma a gratuidade dessa dádiva de Deus, identificada como graça. A graça de Deus tem sua maior manifestação na obra de Jesus Cristo. E também nós vimos que Paulo opõe a justiça pela lei à graça, visto que o sacrifício de Cristo é a ação de Deus em prol da nossa salvação, enquanto a lei seria o esforço humano, tentando alcançar o mesmo resultado,
o que é impossível. A graça de Deus se caracteriza por se abster a condenação pelo povo, ou melhor, para prover, por meio da salvação imerecida pelos humanos, revertendo o quadro em que estivemos. Isso tudo se dá pela graça. A partir daí, a graça passa a ser o padrão de vida dos cristãos. Que possamos colocar em prática, mais uma vez eu digo, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E possamos realmente buscá-lo diariamente, a todo instante, para que possamos, nesses dias em que antecede a volta dele, que a gente vê que está se cumprindo totalmente, possamos estar preparados espiritualmente para chegar à presença dele. Vamos orar nesse instante ao nosso Deus. Querido e amado Pai, Tu és o Deus que sabe de todas as nossas necessidades, porque és onisciente. O Deus de poder. Ó Pai, Tu está presente neste dia, neste momento, falando aos nossos corações. Que possamos estar sempre Te procurando, porque nas 24 horas Tu estás atento ao que Teu servo quer agradecer, pedir, clamar, interceder. E nos ajude, Senhor, a estarmos mais e mais com o nosso coração sintonizado com o Teu coração. Que possamos santificar mais as nossas vidas, Senhor. E que como servos possamos nos dedicar mais, Senhor, a falar a alguém que necessita no momento de ouvir a Tua palavra. Capacita-nos, ó Deus. Só Tu podes nos capacitar. Que estejamos sempre atentos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Que o nosso coração, a nossa mente estejam abertos para que a Tua voz penetre em nosso ser e nos ajude, nos incentiva, nos sustente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Obrigado por este momento de estarmos conversando contigo. Tu que és um Deus perdoador, um Deus que permitiu seu único Filho a morrer naquela cruz pelos nossos pecados, vertendo aquele sangue inocente por nós. Que possamos, ó Deus, amar a Ti sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo também, como a nós mesmos. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Um abençoado domingo para todos vocês, em nome de Jesus.